Há diversos momentos em nossas vidas que fazem a gente se sentir perdido. Algum desses momentos vem à medida que nós vamos envelhecendo, que as coisas vão se transformando na nossa vida, ou também quando um grande acontecimento impacta o planeta inteiro. Esses acontecimentos, como a pandemia, por exemplo, nos levam a questionar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos. E tudo isso é muito importante para a nossa jornada de autoconhecimento, para a nossa transformação. Mas antes dessa transformação, a gente passa pela fase de sentir-se perdido. E é sobre se sentir perdido que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Olá, eu sou a Natália aqui do Eu Sem Fronteiras e o que me despertou para trazer esse tema para vocês foi que tanto eu quanto as pessoas que eu conheço se sentem muito perdidas a cada momento que a vida se transforma. E principalmente nos últimos 2 anos, com tanta coisa que aconteceu, com tantas mudanças e tantos impactos negativos que a pandemia trouxe para a nossa vida, mais pessoas compartilharam comigo esse sentimento de estar perdido em relação à vida, ao que fazer daqui para frente, principalmente depois que a pandemia acabar. Para quem acredita, o nosso planeta está passando por uma transformação, em que nós estaríamos deixando de ser aquela sociedade antiga com os velhos padrões para passar por uma nova era, também conhecida como a Era de Aquário, ou talvez o mundo de regenerações que Chico Xavier falava, né? Que teve aquela data limite para a humanidade e que depois dela um novo mundo começaria a aparecer. Para essa transformação acontecer e nós sairmos de um mundo em que as coisas eram muito diferentes para o mundo da colaboração, um mundo saudável para todas as pessoas, alguns impactos precisariam vir à tona, algumas revoluções precisariam acontecer e para isso a gente acaba se deparando com muita notícia ruim no jornal, com muitas coisas que nós nunca imaginávamos que aconteceria, estão acontecendo, porque tudo isso faz parte do processo de mudança. Assim como acontece no micro, que somos nós, quando nós passamos por um problema que machuca muito a gente, mas que aquilo é o nosso impulso para a mudança. Isso também acontece no macro, pode ser visto dessa forma. E para embasar esse vídeo, eu quero compartilhar alguns aprendizados que eu obtive nos últimos meses, lendo o livro A Primeira e Última Liberdade do Krishnamurti, que inclusive é uma leitura que eu indico muito para quem quer realmente mudar a sua forma de ver o mundo, a sociedade e até mesmo mudar a forma como a gente segue o caminho do autoconhecimento. Para a gente começar entendendo o porquê nós nos sentimos perdidos, cada pessoa vai ter o seu motivo, mas eu acredito que algo que seja em comum para todos nós é que nós estamos aqui esperando por um mundo melhor e nos deparamos com uma sociedade que ainda não é nem próximo da utopia que nós desejávamos que fosse. E Krishnamurti aborda isso no livro, de como as coisas estão acontecendo, né, no planeta há tantos anos, e que tudo isso é um reflexo da nossa própria humanidade, do nosso desejo por competição, da nossa ganância por sempre querer mais. Nós só chegamos aonde nós chegamos hoje, em questões de coisas ruins, entre aspas, por causa desse desejo de mais. Esse desejo de mais que não gera o mais para todos, mas geram as guerras, as competições negativas, coisas que realmente machucam a nossa sociedade. E para que isso realmente comece a acabar, a gente precisa fazer uma revolução, mas é a revolução interna. Uma revolução que transforme em nós esse desejo de ganância, de mais, de individualismo, para um desejo de viver a vida com plenitude, aceitando o que está sendo oferecido para nós. Porque, por exemplo, é claro que todos nós gostaríamos de viver uma vida muito plena e confortável, mas onde nós estamos pautando este nosso conforto? Talvez o nosso trabalho, onde nós estamos, seja o suficiente para suprir as nossas necessidades básicas e até mesmo algumas necessidades de mais luxo. Mas nós continuamos competindo porque nós queremos poder, uma posição maior. E isso gera os pequenos conflitos entre as pessoas que vai se reverberando até se transformar numa guerra, em que um país tem tudo o que ele precisa, mas ele vai guerrear para ter mais território, mais população, mais mão de obra, mais de tudo. Tudo bem, mas o que tudo isso tem a ver com a gente estar perdido? É realmente isso, a gente se sente perdido porque nós perdemos há muito tempo
o nosso propósito de ser. O que nós estamos fazendo aqui? Será que é realmente essa competição desenfreada? São respostas que a gente só vai encontrar dentro de nós. Só no nosso coração que tem as respostas para quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente está falando de se sentir perdido, nós não vamos nos encontrar no mundo lá fora. Nós não vamos nos encontrar nas outras pessoas, ou nas roupas, ou nos bens que nós vamos adquirir, nem naquele novo emprego, em nada disso. Nós vamos nos encontrar fazendo o caminho para dentro, aquela jornada de se olhar e de se entender de forma genuína. Não fazendo aquela transformação assim, tá, eu sou gananciosa, então eu vou mudar isso porque ser ganancioso é errado. Ser ganancioso não é errado, mas sim o que aquela ganância está proporcionando em você de negativo, de destrutivo para você e para o mundo ao seu redor. E ao fazer essa revolução interna, começando por si, a transformar a si mesmo para ser uma pessoa melhor, não para os outros, mas para si, para a sua vida, a gente começa a entender que nós não precisamos esperar por um salvador, nós não precisamos esperar por um herói. E quando a gente percebe que a nossa transformação está somente nas nossas mãos, a gente também percebe que nós podemos transformar o mundo sem esperar que uma pessoa apareça e faça isso pela gente. É comum que a gente procure por figuras de heróis que vão vir e mudar a sociedade, mas isso provavelmente não vai acontecer. Não é uma certeza, mas pelo que a gente viu até hoje, isso pode não acontecer. Então, se cada pessoa olhando para dentro de si, fazendo essa revolução e tomando consciência do próprio poder pessoal de transformação, usar este poder para fazer pequenas transformações nos lugares onde elas estão, em algum tempo a gente veria o planeta se transformando completamente, chegando naquele ponto em que a gente deseja. Porque da mesma forma que a gente acredita na lei da atração, de que os nossos pensamentos, ações e sentimentos cocriam na nossa vida coisas boas, né? Tem pessoas que relatam que conseguiram carros, relacionamentos, casas e tudo mais que você puder imaginar. Isso também funciona para cocriar uma realidade melhor para o planeta inteiro. E quando eu falo isso, não é somente no ato de ficar mentalizando coisas positivas. Isso é muito bom, rezar, pedir pelo planeta, pedir pela intervenção divina no que você acredita. Mas também tem o fazer. Qual pequena revolução nós podemos fazer hoje para fazer do mundo um lugar melhor, para que a nossa vida tenha mais sentido aqui? E às vezes você vai encontrar instituições que precisam de doações ou instituições que precisam do seu trabalho como um trabalho voluntário. No sentido de que, às vezes, a sua colaboração ali naquelas instituições, nas organizações ou com a pessoa que quer que seja, vai levar para o próximo uma nova consciência, um novo modo de ver o mundo, e isso vai impactar a vida daquela pessoa, vai fazer com que ela mude a vida dela. Então ela também vai criar essa consciência e impactar a vida de mais pessoas. E com o tempo, isso vai desencadear o que nós tanto esperamos, a transformação que nós esperamos. E juntando tudo isso, o autoconhecimento, a consciência do nosso poder pessoal, as ações positivas que nós fazemos pelo planeta, começam a diminuir a sensação de estar perdido. Porque realmente a gente não tem uma resposta para o que pode vir depois da vida. A gente não tem uma resposta se existe ou não um ser lá em cima olhando para a gente fazendo as coisas. Nós não sabemos de nada disso. Tudo é uma grande filosofia, um grande questionamento que até então ninguém conseguiu comprovar cientificamente o que vem. Mas tem uma coisa que nós sabemos, é que há, dentro dos nossos corações, um desejo de ver um mundo melhor, uma sociedade melhor pra gente, para as pessoas que a gente ama, para os nossos filhos e netos e quem quer que venha depois. E é por isso que a gente luta. E isso a gente consegue comprovar, o nosso desejo de sermos uma sociedade melhor. E talvez essa seja a resposta, talvez não seja, mas talvez o nosso propósito aqui seja que a gente entenda que o mundo é a nossa casa, é a casa que habitam os seres humanos e que as pessoas são parte de uma grande família, com pessoas boas, pessoas ruins, pessoas mais ou menos, mas estamos todos aqui e o nosso propósito é, nesse coletivo, evoluir, ajudar os nossos irmãos que estão precisando neste momento e, ao mesmo tempo, entender que no futuro, quando a gente precisar de ajuda, outros irmãos virão e nos ajudarão.
E fazendo essa troca mútua, a gente não precisa esperar por uma única pessoa ou um único ser divino, porque todos nós temos o poder de fazer essa mudança em cada pessoa, em cada situação, onde quer que seja. E se isso vai ser o suficiente para fazer o planeta se tornar outro ou não, eu acho que isso não está em pauta agora. Mas sim pensar que quando a nossa experiência na Terra acabar, quando a nossa vida terminar ou estiver terminando, a gente vai poder olhar para trás e pensar em todos os impactos positivos que a gente causou. Pensar que várias pessoas lembrarão do nosso nome pelas coisas boas que nós fizemos. Elas vão levar isso para frente, essa energia. E elas, lembrando do que você fez de bom, elas também vão desejar fazer coisas boas, porque isso inspirou a elas. Mas é importante lembrar que nós não somos heróis também. Que nós não vamos fazer isso para sermos elogiados ou ganharmos algum tipo de prêmio ou troféu. Tudo isso é para que gradativamente a gente desperte novamente o desejo da coletividade, da bondade humana. Porque embora ela esteja um pouco adormecida, a bondade humana existe e ela é muito mais poderosa do que tudo que nos foi ensinado em relação à ganância, a guerras e à destruição. O ser humano, com a mesma força que ele destrói, ele é capaz de construir. Então por que a gente não pega essa sensação de estar perdido e desperta em nós o desejo de construir alguma coisa boa? E mesmo que talvez a gente não encontre as respostas necessárias para a nossa pergunta de quem sou eu, a gente vai pelo menos se distrair fazendo alguma coisa boa. E isso já não vai ser um tormento tão grande na nossa cabeça. E então essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre se sentir perdido e o que nós podemos fazer em relação a isso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários. O que você pensa a respeito de tudo isso? Compartilha com a gente também. E se o seu coração sentir de compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe, porque às vezes isso é tudo que a pessoa precisa ouvir nesse momento, tá bom? E eu agradeço a você que ficou comigo até o final e nós nos vemos no próximo vídeo.